vamos falar desse plano, nessa nova política da indústria. Obrigada pela participação, Matheus. Eu agradeço o convite, Paula. Vamos lá, então, sem muito enrolar, vou deixar aqui para você falar, né? A gente viu aí esse novo plano de 300 bilhões, mas o mercado não gostou muito ontem. Eu queria saber aqui a sua avaliação, o que você pode falar desse novo plano para a indústria, uma preocupação ali, existe uma preocupação agora com o risco fiscal, né? Porque a gente sabe aí o governo precisando arrecadar mais, agora com esses incentivos aí para a indústria. O que você pode falar para a gente aí da sua avaliação mesmo e por que o mercado não gostou do plano ontem, né? Hoje o cenário já está um pouco mais positivo, a gente tem outra, a gente já vai falar, mas conta aí para a gente qual que é a sua avaliação, por favor. Tem duas histórias principais de Brasília que o mercado tem tido receio. A primeira delas, sobre a questão fiscal, que você muito bem colocou, a estrutura de gastos do governo, perspectivas de arrecadação e a provável revisão de meta neste trimestre, algo que é inexorável, que deve acontecer independente de qualquer outra coisa. Isso é um dos temas. O segundo tema é uma retórica que vem ganhando espaço no governo, um pouco mais negativa, que lembra o mercado de uma era petista menos proveitosa do ponto de vista econômico. Lembrando que o mercado costuma separar o governo de Lula, né, entre Lula 1 e Lula 2, e em especial a segunda metade de Lula 2, que planta as sementes do que viria a ser o governo Dilma e que causou um grande prejuízo para a economia real brasileira. Assim, olhando para essa retórica que vem ganhando espaço, né, tanto de campeãs nacionais, de lobby para a indústria automobilística, vem agora esse pacote, né, a nova indústria Brasil, como é chamado, que algumas pessoas têm chamado de uma nova versão da nova matriz macroeconômica. Não sei se é o caso, né, lembrando, a nova matriz macroeconômica é a substituta do tripé macroeconômico da época do Fernando Henrique, que entra em vigor na segunda metade do governo Lula 2, do segundo mandato do atual presidente, que hoje está em seu terceiro mandato, e se aprofunda durante o primeiro mandato da Dilma. Ela até tenta corrigir no seu primeiro ano do segundo mandato com Joaquim Levy, mas não dá certo e ela acaba sofrendo impeachment por conta das consequências, né, muito ruins para a economia de maneira geral que a matriz tinha feito, né, nova matriz macroeconômica. O projeto que foi apresentado ontem, de certa maneira, me parece uma nova roupagem de um baú de histórias, na verdade, né? Claro, aqui a gente tem um diferencial que é você dar nomes bonitos, né? Então você tem questão de digitalização, questão tecnológica, transição energética, economia verde, que são projetos que estão no interior deste pacotão, né, que o próprio Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, falou que é piso esses 300 bilhões. Lembrando que de 2008 a 2014, o BNDES injetou na economia mais de 800 bilhões de reais. Parte desses 800 bilhões foi financiado pelo governo, pelo Tesouro Nacional. Então, você tem um custo ali estimado de cerca de 300 bilhões. O grande medo é que em um ambiente fiscal muito mais incerto, diferente do que foi a época do segundo mandato do Lula, você novamente coloque o Tesouro para financiar projeto do BNDES. Lembrando que o BNDES vinha sendo reestruturado durante a gestão de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. O pessoal fala que ele vinha sendo desmontado. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o BNDES precisava de uma reestruturação como vinha acontecendo. Para você ter uma ideia, a carteira do BNDES já foi da ordem de 4% do PIB, né, em termos de trabalho, de injeção da economia, de participação. Ano passado, mesmo com a participação de Lula e de Aloysio Mercadante, era menos de 1%. A expectativa é que agora, com esse novo pacotão, possa chegar de novo a patamares superiores de 1%. A retórica que incomoda um pouco, porque lembra de fato aquele espírito de Estado empreendedor, de campeões nacionais, que acabou gerando grandes prejuízos para a economia real, como eu mencionei anteriormente, principalmente se o Tesouro financiar. Mas, de certa maneira, se a gente prestar bem atenção, desses 300 bilhões, 250 vem pelo BNDES, mais 50 bi vem por outras iniciativas do governo. E daí você tem, desses 300 bi, 1/3 sendo de medidas que já tinham sido apresentadas, então só foram reinseridas, reapresentadas, como se fossem coisa nova, quando não era, já tinham sido mostradas no ano passado, e 2/3, um pouco mais, 1/3
que já era apresentado, 2/3 que, de fato, é dinheiro novo, né, em tese, novas perspectivas. De certo modo, nós estamos inseridos num ambiente global em que todos os países estão tendo projetos de infraestrutura, projetos de estímulo e desenvolvimento, né? Os Estados Unidos teve o Bidenomics, com o projeto de inflação, né, de redução da inflação, que nada tem a ver com esse nome, mas era uma retórica dos democratas. Você tem países europeus com a mesma pegada, e assim por diante, nessa nova dinâmica de regionalização da indústria, etc. Mas o mercado acabou não gostando tanto, não pelo fato que ele representa, porque ainda assim, como eu falei, tinha muita coisa que já vinha sido apresentada, mas porque acaba acompanhando a retórica que vinha se formando em um momento de maior incerteza. E daí você cria, né, um ambiente menos proveitoso para ativos de risco, menos proveitoso para a formação de perspectivas positivas, né? Tá joia, porque na verdade esse comecinho a gente está vendo, né, os ativos de risco sofrerem um pouco, a gente sabe que a gente também acompanha bastante o cenário internacional, mas me parece que agora o cenário interno acaba pesando um pouco, né, essa notícia do plano, enfim, preocupações com risco fiscal, tem ali também preocupação, como você bem falou ali, da mudança do déficit zero, essa dinâmica um pouco... bastante, vamos dizer assim, dependente do cenário internacional. Será que com essas notícias mais internas, esses gatilhos mais internos, podem mudar um pouquinho essa dinâmica da nossa bolsa, de repente ficar mais focada nos nossos próprios problemas? Ou, por exemplo, alguma notícia, a gente vai ver agora balanços, né, das empresas de tecnologia que acabaram puxando, né, bastante as bolsas internacionais nesses últimos dias, mas a gente não viu a mesma coisa aqui na nossa bolsa. Qual que é a sua avaliação? Essa dinâmica tende a mudar um pouquinho agora no curto prazo? Como é que você está enxergando? Me parece que o primeiro trimestre, na média, ficaremos mais surfando a nossa própria dinâmica, porque o primeiro trimestre deste ano será de debate fiscal e, portanto, vai pressionar a curva de juros, que terá consequências sobre ativos de risco. Não estou falando que todo dia será assim, mas na média devemos ter um movimento muito parecido com o que foi ano passado, de um primeiro trimestre um pouco mais negativo, para depois a gente começar a absorver algum presságio mais positivo desse ciclo de queda de juros, perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos e assim por diante. O curto prazo, portanto, ainda me parece um pouco mais incerto em relação ao que a gente pode ter, né? Principalmente por conta de não sabemos como vai ser a revisão da meta, qual vai ser o contingenciamento do governo e assim por diante. Portanto, devemos surfar, sim, a nossa própria dinâmica, pelo menos por enquanto, até a gente conseguir se descolar um pouco dessa realidade de muita notícia e muito ruído, consequentemente, derivado de Brasília. Joia! E também a gente teve uma notícia, né? Por outro lado, a gente teve uma notícia agora pela manhã sobre a arrecadação, né, federal aí de 2023, que somou 2 trilhões e 318 bilhões de reais, uma queda de 0,12% na comparação anual, mas isso parece que não mexeu muito, na verdade acabou sendo um pouco mais positivo para a nossa bolsa, que eu vi ali logo em seguida, quando saiu a notícia, deu até uma puxadinha para cima. Esse número, uma avaliação sua da arrecadação, esse número aí acaba sendo mais positivo para o governo, que já pensando, né, já estamos falando aqui de risco fiscal e do aumento dessa arrecadação. O que esse número de 2023 mostra para a gente? Na verdade, o número não foi bom, mas já era bem antecipado. O mercado estava trabalhando bem essa expectativa, porque nós sabemos que a arrecadação do ano passado foi, de certa forma, muito prejudicada por uma ressaca das medidas que haviam sido tomadas em termos de arrecadação em 2022, ainda assim, e havia uma tentativa do governo de restaurar a arrecadação. Isso vem sendo feito. É um ajuste fiscal só pela ótica da arrecadação, que tem prejuízo para a atividade econômica, mas ainda assim isso vem sendo construído. A gente sabe que ia ser frustrante, em termos de resultado primário, né? O ano passado vai ser ruim também, a gente deve fechar o ano com 1,4% do PIB de déficit nos números finais, depois das revisões, etc. E de agora a gente observa para onde a gente está indo. O grande problema é o plano de voo, não o dado que já foi, né? Isso aqui é olhar para o retrovisor, é um dado de dezembro. A gente precisa entender como é que está entrando em 2024, porque a gente está com uma expectativa de PIB de 1,5%, eventuais surpresas positivas aqui podem também ajudar na arrecadação. A gente está vendo o governo trabalhar em diferentes frentes para arrumar a arrecadação, também pode ter alguma surpresa em termos de perspectiva do mercado, e principalmente a balança comercial, que também
está sendo revisada positivamente para cima toda semana no relatório Focus, que é algo que vem estruturalmente sendo aprimorado no Brasil. Essas vertentes podem melhorar a arrecadação, mas a situação ainda é um pouco frágil, principalmente na falta de um plano de voo. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Roda Viva falando sobre os projetos fiscais. Claro, ele nunca vai ser pessimista, né? Ele faz parte do governo, mas ainda assim ele parece bastante assertivo em relação à recomposição de arrecadação, por mais que, em segundo momento, haja necessidade de um contingenciamento. O governo hoje trabalha já com a expectativa de contingenciar cerca de 20, 23 bilhões de reais do orçamento, e ele precisa definir isso até abril, né, que ele vai apresentar a LDO de 2025. Se o governo vai cumprir a meta de zerar o déficit em 2024, quem dirá ter um superávit de 0,5% em 2025, tá certo? Então, essas revisões de meta devem acontecer até mesmo antes da LDO, em março, provavelmente depois da apresentação do relatório de despesas do Tesouro Nacional, que daí assim a gente vai ter um cheiro melhor de para onde a gente está caminhando nesse início de ano, pelo menos em termos de arrecadação e despesas propriamente dito. Mas os dados ainda não são muito proveitosos, né? Pelo contrário, eles estão sendo vetores de preocupação que o mercado, eventualmente, no segundo momento, pode até ignorar, contanto que haja um plano de voo. Joia. Então, né, pelo que eu entendi aqui, Matheus, para a gente finalizar, momento mais de cautela agora, mas queria saber aqui da sua perspectiva, se a sua perspectiva continua sendo positiva aí mais para o resto do ano. Sim, certamente. Para o ano ainda estou com uma expectativa construtiva por conta do ciclo de flexibilização, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que historicamente tende a ser positivo a longo prazo para os ativos de risco de maneira geral, ainda que no curto prazo tem esse balançar, né, esse soluço, como estamos já vendo. O que pode abrir também algumas oportunidades aí para quem sabe escolher, quem acompanha o giro aqui, com certeza vai ter boas oportunidades na Bolsa neste momento. Obrigada pela participação, Matheus. Boa semana aí para você. Igualmente, até mais. Até mais. Bom, falamos aqui, né, mas bastante aqui da política, né, a nova política industrial, falamos também aqui sobre essa preocupação de risco fiscal, um pouco mais de cautela nesse comecinho de ano aqui com a nossa Bolsa Brasileira, mas o Matheus falou aqui da perspectiva, dessa expectativa positiva para a Bolsa ao longo do ano.